assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio. É exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto. Já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy. Mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em Rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando Rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o Rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é, dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí Rádio começa a brilhar, do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador tá exagerando, que tá gastando tempo demais com Rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas Rádio vai resistindo, e o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não tá no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega. O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O Rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola, foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito, só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali, mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo. Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino tá sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo. Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com Rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado.
O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida a rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo, quando o treinador vai até a casa do rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time. E o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo. Ele tá vivendo, tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo, e não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também. Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de rádio. Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa, e rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos, até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro, ainda tem os momentos difíceis. Um dia, rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo. Querem cortar os laços dele com a escola de vez. Como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado, mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas.
É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio é exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto, já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy, mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza, ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando o rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é, dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí rádio começa a brilhar, do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador está exagerando, que está gastando tempo demais com rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas rádio vai resistindo, e o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não está no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega. O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola, foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito, só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali, mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo. Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino tá sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo.
Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com o rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado. O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida a rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo, quando o treinador vai até a casa do rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time. E o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo. Ele tá vivendo. Tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo. E não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também. Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de rádio. Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa, e rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos, até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro, ainda tem os momentos difíceis. Um dia, rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo. Querem cortar os laços dele com a escola de vez, como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado,
mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas. É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio é exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto, já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy. Mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza, ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando o rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é. Dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí rádio começa a brilhar. Do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador está exagerando, que está gastando tempo demais com rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas rádio vai resistindo, e o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não está no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega. O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola, foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito, só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali, mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo.
Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino está sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo. Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com o rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado. O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida a rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas, e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo. Quando o treinador vai até a casa do rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time, e o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo, ele tá vivendo, tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo. E não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também. Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de rádio. Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa, e rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos, até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro, ainda tem os momentos difíceis. Um dia, rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo.
Querem cortar os laços dele com a escola de vez, como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado, mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas. É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio é exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto. Já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy, mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza, ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando o rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é, dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí rádio começa a brilhar, do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador tá exagerando, que tá gastando tempo demais com rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas rádio vai resistindo. E o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não está no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega. O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola, foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito, só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali,
mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo. Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino está sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo. Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com Rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado. O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o Rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que Rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida Rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o Rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo, quando o treinador vai até a casa do Rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do Rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, Rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time. E o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo. Ele tá vivendo. Tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o Rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar Rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que Rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que Rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que Rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque, no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo, e não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por Rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também. Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de Rádio. Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam Rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa, e Rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos, até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro,
ainda tem os momentos difíceis. Um dia, Rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo. Querem cortar os laços dele com a escola de vez. Como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado, mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas. É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio é exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto, já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy. Mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza, ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em Rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando Rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o Rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é, dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí Rádio começa a brilhar, do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador está exagerando, que está gastando tempo demais com Rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas Rádio vai resistindo, e o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não está no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega. O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O Rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola, foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito,
só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali, mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo. Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino tá sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo. Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com Rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado. O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o Rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que Rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida Rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas, e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o Rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo. Quando o treinador vai até a casa do Rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do Rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, Rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time, e o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo, ele tá vivendo, tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o Rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar Rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que Rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que Rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que Rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque, no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo. E não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por Rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também. Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de Rádio. Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam Rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa, e Rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos,
até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro, ainda tem os momentos difíceis. Um dia, Rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo. Querem cortar os laços dele com a escola de vez. Como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado, mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas. É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio é exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto, já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy. Mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza, ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em Rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando Rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o Rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é. Dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí Rádio começa a brilhar. Do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador tá exagerando, que tá gastando tempo demais com Rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas Rádio vai resistindo, e o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não está no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega. O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O Rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola,
foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito, só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali, mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo. Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino tá sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo. Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com Rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado. O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o Rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que Rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida Rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas, e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o Rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo, quando o treinador vai até a casa do Rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do Rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, Rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time, e o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo, ele tá vivendo, tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o Rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar Rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que Rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que Rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que Rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo, e não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por Rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também. Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de Rádio.
Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa e rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos, até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro, ainda tem os momentos difíceis. Um dia, Rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo. Querem cortar os laços dele com a escola de vez. Como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado, mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado, e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas. É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Sabe aquelas histórias que parecem simples no começo, mas que mexem com a gente de um jeito que a gente nem espera? Então, Meu Nome é Rádio é exatamente assim. É aquele tipo de filme que vai te ganhando aos poucos, no jeito, no olhar dos personagens, nas atitudes que eles vão tomando, e quando você vê, pronto, já tá com o coração apertado e querendo que todo mundo no mundo assista também. Porque essa história aqui fala de algo que a gente tá sempre precisando lembrar: gentileza, empatia, respeito e amor. Tudo começa numa cidadezinha bem comum dos Estados Unidos, nos anos 70. Lá, todo mundo conhece todo mundo, tem escola, campo de futebol, comércio local e uma rotina que parece igual todos os dias. Mas no meio disso tudo, tem um rapaz chamado James Robert Kennedy. Mas ninguém chama ele assim. Todo mundo chama ele de Rádio. Sim, Rádio. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por rádios, anda sempre com um nas mãos, escutando música, sintonizando canais, se distraindo, e também porque ele quase não fala com ninguém, vive no mundo dele e tem deficiência intelectual. Muita gente na cidade olha para ele com estranheza, ou finge que ele nem existe. Mas aí entra o outro personagem principal da história, o treinador Harold Jones, o técnico do time de futebol americano da escola. Ele é daqueles caras duros por fora, mas com um coração gigante por dentro. Um dia, ele repara em Rádio andando perto do campo, curioso com os treinos, e decide se aproximar. O técnico começa devagar, primeiro só observando, depois dando bom dia, depois convidando Rádio para assistir aos treinos mais de perto. E assim, do nada, começa uma amizade que muda a vida dos dois. O mais bonito disso tudo é que o treinador não tenta consertar o Rádio. Ele simplesmente aceita quem ele é, dá espaço, inclui ele nas atividades, leva ele para dentro da escola, apresenta o time, deixa ele ajudar nos treinos. E aí Rádio começa a brilhar, do jeito dele, com o sorriso dele, com a alegria pura e verdadeira de estar sendo visto, ouvido e, acima de tudo, respeitado. Ele vira quase uma celebridade na escola. O pessoal começa a gostar dele, a se divertir com ele, a aprender com ele. Só que, como toda boa história, as coisas não são sempre fáceis. Tem gente que acha que o treinador está exagerando, que está gastando tempo demais com Rádio, que isso vai atrapalhar o time ou a escola. Até a diretora começa a ficar de olho. E tem também os alunos mais chatos que fazem piadinha, tentam zombar dele, testam os limites. Mas Rádio vai resistindo, e o treinador não abandona ele em momento nenhum. E o que era para ser só um simples ato de bondade, vira uma lição de vida. A gente vê como a atitude de uma pessoa pode transformar completamente a vida de outra. E o melhor, sem fazer grandes discursos, sem prometer nada, só com pequenas ações, dia após dia, mostrando que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. Que o valor de uma pessoa não está no que ela sabe fazer, mas no amor que ela tem para dar, no coração que ela carrega.
O mais emocionante de tudo é que essa história é inspirada em fatos reais. O rádio existe mesmo. Ele ficou conhecido nos Estados Unidos, acompanhando os treinos da escola por mais de 30 anos. Virou símbolo da escola, foi abraçado por toda a comunidade e viveu uma vida cheia de carinho e respeito por causa daquele primeiro gesto do treinador. Rádio é diferente dos outros. Ele anda pelas ruas da cidade com um radinho debaixo do braço, sem falar muito, só observando tudo com aquele jeitinho dele. Ele é calado, tímido, mas cheio de curiosidade. Vive pegando objetos do lixo, empurrando um carrinho e andando sozinho. A galera meio que ignora ele. Tipo, tá ali, mas ninguém se importa muito. Ele não estuda, não tem amigos, não trabalha, só fica ali, existindo, enquanto todo mundo passa batido. E aí, num dos treinos do time de futebol da escola, Rádio se aproxima do campo. Ele fica do lado de fora, olhando com atenção. E é ali que ele começa a chamar a atenção do treinador Harold Jones. O técnico percebe que o menino tá sempre ali, na dele, sem atrapalhar ninguém, só assistindo. Mas aí vem um momento tenso. Alguns jogadores do time resolvem fazer uma maldade com Rádio. Eles enganam ele, amarram ele dentro de um galpão e o deixam lá, como se fosse uma brincadeira. Só que não tem graça nenhuma. E é aí que o treinador vê o que aconteceu e fica indignado. O técnico decide tomar uma atitude diferente. Ao invés de brigar só com os jogadores, ele vai até o Rádio, ajuda ele a sair de lá, oferece um lanche, começa a puxar papo, mesmo que Rádio não fale muito. Aos poucos, o treinador vai se aproximando dele com respeito, paciência e sem nenhum julgamento. E isso é poderoso demais. Porque ninguém tinha feito isso antes. Nasce ali o primeiro laço de amizade. O treinador convida Rádio para acompanhar os treinos de perto. No começo, ele só observa, mas logo ganha um apito e começa a participar, do jeito dele, com sua alegria, suas reações espontâneas e aquele sorriso tímido que vai conquistando todo mundo, devagarzinho. Mas nem todo mundo entende o que o treinador está tentando fazer. Alguns pais ficam incomodados. Os diretores da escola começam a questionar. Até a família do treinador começa a sentir que ele está se envolvendo demais e deixando a própria casa de lado. Só que o treinador sente que aquela amizade é importante. Não só para o Rádio, mas para ele também. E tem uma cena linda logo nesse começo, quando o treinador vai até a casa do Rádio e conversa com a mãe dele. Ela é uma mulher simples, trabalhadora, que cuida do filho sozinha. E ela explica que nunca teve oportunidade de colocar o filho na escola, que ele sempre foi excluído, e que ela já se acostumou a viver com o medo de que um dia ele saia de casa e não volte mais. E nessa conversa, a gente vê o quanto o treinador é diferente. Ele promete que vai cuidar do Rádio, não como um projeto, mas como gente. Aos poucos, Rádio vai ganhando confiança. Ele começa a se soltar mais, a sorrir mais, a falar algumas palavras. Ele vira uma espécie de mascote do time. E o mais bonito, começa a fazer parte de algo de verdade. Ele não tá mais só existindo. Ele tá vivendo. Tá sendo incluído, tá sendo visto. E isso muda tudo. Depois que o Rádio começa a participar mais dos treinos e da rotina da escola, a vida dele começa a mudar de verdade. Ele tá mais alegre, se sente parte de alguma coisa, e o treinador Jones vira praticamente uma figura paterna para ele. Mas como quase sempre acontece na vida, quando uma coisa boa começa a crescer, logo aparece alguém para tentar cortar. E nesse caso, essa resistência vem de vários lados. O treinador começa a levar Rádio com mais frequência para dentro da escola, para ajudar em atividades, andar com os alunos, fazer parte dos dias de aula, mesmo sem estar matriculado de verdade. Só que isso incomoda algumas pessoas. Tem professores e diretores que acham que Rádio não pertence àquele ambiente. E tem pais que começam a reclamar, dizendo que o treinador devia estar focado só no time e que Rádio poderia atrapalhar os alunos. Um dos que mais pega no pé é o pai de um dos jogadores, que inclusive quer que o próprio filho seja capitão do time. Ele começa a pressionar a escola, questionar o treinador e dizer que Rádio está tomando atenção demais. É aquele tipo de gente que se incomoda quando alguém decide ajudar o outro sem esperar nada em troca. Porque no fundo, ele não entende a diferença entre ajudar e perder tempo. E não para por aí. O próprio treinador começa a sentir o peso das decisões que está tomando. Ele está dando tudo de si por Rádio, mas começa a se afastar da própria casa. A esposa dele sente isso. A filha também.
Tem um momento bem sensível em que a filha fala com ele sobre como sente falta do pai, como queria que ele prestasse mais atenção nela. E aí o treinador percebe que precisa equilibrar melhor tudo isso. Mesmo assim, ele não desiste de rádio. Eles têm momentos maravilhosos juntos. Vão cortar o cabelo no mesmo lugar, escutam rádio no carro, comem juntos, conversam. Ou melhor, o treinador conversa, e rádio responde com expressões, jeitos, sorrisos, até que começa a falar mais um pouco. Ele até passa a ser chamado no microfone da escola, começa a participar dos jogos como animador da galera, e todo mundo passa a gritar o nome dele nos jogos, tipo um astro da escola mesmo. Mas claro, ainda tem os momentos difíceis. Um dia, Rádio comete um erro sem querer. Ele entra no vestiário das meninas, achando que não tinha problema, por pura inocência. E aí a escola vê isso como o suficiente para afastá-lo. Querem cortar os laços dele com a escola de vez. Como se uma atitude, sem maldade nenhuma, anulasse tudo de bom que ele vinha vivendo ali. Esse é um dos momentos mais duros do filme. Rádio sente que fez algo errado, mas não entende bem o que. Fica triste, envergonhado, e se fecha de novo. E o treinador fica arrasado. Ele vê que, por mais que esteja tentando fazer o bem, tem gente que só sabe enxergar o lado ruim das coisas. É como se o mundo não estivesse preparado para aceitar alguém diferente, mesmo que essa pessoa não tenha feito mal a ninguém. O treinador, então, precisa tomar uma decisão importante: seguir em frente mesmo com todo mundo contra, ou se calar e deixar que tudo volte a ser como era antes, com o rádio isolado e esquecido. E nesse ponto, a gente começa a perceber que Meu Nome é Rádio não é só sobre ajudar o outro. É sobre ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.